CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Hoje, sexta-feira, e vamos abrir espaço aqui para debater alguns movimentos que surgiram durante a semana, principalmente após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Lojistas e empresários da capital estão pleiteando junto à prefeitura a possibilidade de retomar as atividades, mesmo que parcialmente. Inclusive, nessa quinta-feira, o prefeito Marquinhos Trade colocou aí um novo decreto, para se ajustar a um decreto federal, permitindo algumas flexibilizações no comércio, no caso de lotéricas, também aí na indústria, na construção civil, em igrejas. No caso da indústria, como será que estão as atividades? Já falamos sobre esse assunto no início da semana, mas a gente quer fechar a semana agora traduzindo aí um pouco desse sentimento do empresariado nacional em relação ao apelo que vem sendo feito para retomar gradativamente as operações, de forma normais. Vamos conversar com o presidente da FIEMES, que é a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longen. Bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia, Ginês, tudo bem? Como estão por aí as coisas? Olha, estamos aqui encerrando a semana, e abrindo esse debate, porque ainda divide muito opiniões, presidente, em relação ao que a saúde ainda está pregando e ao que ao lado econômico também tem toda a preocupação por manter tudo isso. E eu pergunto para o senhor, Sérgio, a questão dessa retomada da atividade, a gente percebe aí um movimento para retomar essa atividade no Brasil. Qual que é a opinião da FIEMES em relação a tudo isso? Bom, em primeiro lugar, Ginês, a gente passou por um período assim de pânico da doença. A gente avaliou que, se feito as prevenções, atendidos os protocolos do Ministério da Saúde, é possível trabalhar e também cuidar das pessoas que estão fazendo as suas atividades. Então, a polêmica realmente é essa que você colocou, quando o presidente Bolsonaro veio a público dizer que nós precisamos retomar a economia em meio a uma pandemia enorme, e assustou a população. Dividiu opiniões, trouxe política no meio do assunto, o que nos preocupou, e de certa forma nós começamos a avaliar e discutir, até por conta de que, se os protocolos estão sendo seguidos, entendemos que poderíamos iniciar a flexibilização. Vale destacar que eu tenho conversado com muitos prefeitos, em especial, antes de ontem eu conversei muito com o prefeito Marquinhos Trade, me atendeu muito bem. Conversei também com o secretário Dudu Costa, que também participou das discussões que envolvem setores como o da construção civil, também com o doutor Alexandre Ávolo, que é o procurador-geral do município, até por conta de discutir parâmetros da lei. E eu entendo que, assim, nós precisamos encontrar um formato de que esses setores também não morram, que alguns setores podem evoluir na produção, respeitando aí os protocolos de segurança. É nesse ponto que nós estamos amadurecendo e discutindo as ações. Então, eu entendo que evoluímos já um pouco em Campo Grande com esse decreto que foi editado ontem à noite, outras reuniões estão sendo feitas hoje, não só com o prefeito de Campo Grande, mas também com o secretário Jaime do governo do estado, com algumas prefeituras do interior também. Estamos avançando nessas discussões. Eu entendo que o caminho é esse. Nós precisamos dar segurança e seguir os protocolos. Sérgio, deixa eu te perguntar em relação à agilidade do governo federal, porque desde que houve todo esse estardalhaço provocado pelo coronavírus, as pessoas preocupadas, o pessoal se isolando em casa, e vários pacotes de emergência, pacotes de socorro, liberação de crédito, tudo isso foi anunciado de forma intensa. Como aqui na ponta, o industrial, o empresário, está conseguindo perceber que essa ajuda de fato está presente, está disponível, ou o governo federal está patinando para colocar esse crédito ou essa ajuda financeira que tanto vem falando? Então,
eles vêm discutindo, eles vêm lançando, vêm falando, mas na ponta não vem acontecendo. Nós estamos com muitas dificuldades operacionais, né, das linhas de crédito. Então, lançam lá 10 bilhões do BNDES para serem apurados das pequenas empresas. Você pega o pequeno empresário, veja, ele está com a sua atividade comprometida, fechado. Ele está com problema financeiro, ele está com dificuldade de pagamento. Quando ele chega no banco, ele não tem crédito. Então, assim, você não consegue evoluir na morosidade, a morosidade é grande, a burocracia é enorme, né, e na ponta não chega. Então, nós precisamos exatamente encontrar um meio termo para isso, coisa que nós não estamos conseguindo, né? A outra situação, por exemplo, que eu tenho cobrado bastante do governo do estado é a posição frente aos impostos. Nós não podemos deixar os nossos contribuintes inadimplentes. Então, nós temos um refis do estado, de certa forma, vigente. Nós precisaríamos, na minha opinião, ampliar, discutir bastante isso com o secretário Eduardo Rídio, para que a gente desse uma condição para que esse contribuinte não ficasse inadimplente. Veja, ele está com a sua empresa fechada. Vamos imaginar uma loja de um shopping. Está com a loja fechada. Tem um imposto que vence hoje. Ele tem que pagar o salário segunda, terça-feira. Ele vai pagar o imposto hoje ou vai pagar o salário segunda-feira? Com certeza ele vai pagar o salário porque a sua loja está fechada, né? Então, ele vai entrar no banco para pagar juros, para pagar o imposto? Não, não vai. E qual que é o problema? Ele vai ficar inadimplente. Então, a minha sugestão é que a gente amplie esse refis vigente. Conversei longamente também com o presidente da Assembleia, deputado Paulo Correia, para que a gente pudesse, de certa forma, ampliar esse debate sobre esse assunto. Me disse o presidente Paulo que, se vier do Executivo, com certeza a Assembleia atende de imediato o assunto. Então, muitos empresários têm me ligado, muitos presidentes de associações comerciais também têm me ligado com demandas enormes frente à parte tributária e a gente não tem conseguido evoluir. É a mesma situação dos créditos. A gente tem falado, tem procurado, tem conversado e também nos municípios a mesma situação. Então, as restrições foram criadas e agora nós precisamos, de certa forma, destravar todo esse imbróglio que foi construído. Agora, na sua visão, Sérgio, qual que é o motivo dessa demora? Porque do jeito que é colocado na mídia, ou na imprensa, ou nos meios de comunicação, o governo anuncia tantos milhões do FCO, anuncia tantos bilhões do BNDES, desvincula isso para poder facilitar. Na prática, aí a hora que a gente vai analisar a notícia, dá a impressão que o governo ainda está revendo, olha, será que é preciso liberar mesmo? Pelo menos é essa impressão que passa. E o socorro está mais midiático do que na prática, como você disse. Olha, na verdade, as coisas estão acontecendo, né? Eu não posso dizer que o governo lança e está zero. Não, não é verdade. O governo lança e está andando, mas não anda na velocidade necessária. Esse que é o ponto, entendeu? Então, nós precisamos de mais velocidade. E é isso que tem atrapalhado muito, sabe, Ginês? Então, cada vez mais, o setor empresarial entra em pânico, né? Os trabalhadores também entram em pânico, que estão vendo que, não flexibilizando, por exemplo, a volta das atividades, com certeza eles vão perder os empregos. Então, assim, começa que um momento difícil se a gente não conseguir evoluir em algumas questões. Agora, além do que você já disse, Sérgio, dessa parte de desburocratizar, falou exclusivamente do governo do Estado, já há alguma pauta de reivindicação consolidada, não só para o governo estadual, mas também para o governo federal, para tentar articular isso de forma mais ágil? Tem. Nós temos, a nível federal, a Confederação Nacional da Indústria, no nosso caso, a indústria, a CNI, ela vem com uma pauta extensa e todo dia. São reuniões permanentes do comitê que compõe a CNI, pauta tanto com o Carlos da Costa, quanto com o próprio Paulo Guedes, quanto com o próprio presidente Bolsonaro, que tem nos atendido, de certa forma, assim, de uma maneira bem simples e bem rápida. Agora, destravar a burocracia brasileira não é algo fácil. Veja que nós temos casos, por exemplo, que
a gente não consegue produzir álcool, né, por conta de uma autorização. E há uma necessidade grande de álcool no mercado e a gente não consegue evoluir por causa de uma autorização. Então, assim, a burocracia brasileira, ela avançou tanto que mesmo agora, todos os pares querendo destravar a burocracia, a gente não consegue avançar. Então, eu entendo que o momento é muito delicado, mas a gente não pode perder a fé, a gente não pode perder, de certa forma, a esperança, e temos que acreditar, e temos que avançar, temos que não desistir, e eu acredito que nós vamos superar essa fase, mesmo sabedores que nós estamos iniciando um período de crise grande, mas eu tenho fé. Eu acredito aí que na união de todos, nos esforços que estão sendo feitos, nós vamos evoluir e vamos superar essa fase. Ok, conversei com o Sérgio Longen, presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul. Sérgio, muito obrigado pelas suas informações. Tenha um ótimo dia. Obrigado, Ginês. Grande abraço a todos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.